Mateus capítulo 6, versículos a partir do 24, versículo 24. Eu vou ler o 24, os irmãos vão entender, e nós vamos até o 34. Diz assim o texto, vamos ler com fé. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais importante do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Portanto, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? Que Deus fale ao nosso coração através da palavra dele. Queridos, o texto que nós lemos, ele está inserido dentro de um sermão importante de Jesus, que é o Sermão do Monte. O pastor já pregou aqui, pastor Luciano, que Jesus tem pelo menos 3 sermões importantes. O primeiro é o Sermão do Monte. O segundo é o sermão profético, que está em Mateus 24 e 25, ou também conhecido como o sermão escatológico, onde Jesus apresenta os sinais do fim, e o sermão de despedida, o pastor falou alguns domingos atrás, que está em João capítulo 13, capítulo 13 ao capítulo 17, o sermão mais longo de Jesus. Porém, o Sermão do Monte, ele tem essa importância, porque Jesus está mostrando para os discípulos a ética desse reino que ele veio instaurar, desse reino que ele veio inaugurar na terra. Jesus, a partir do capítulo 5, começa a mostrar aos seus discípulos, então é um sermão direcionado aos discípulos, como é essa ética, essa nova vida no reino de Deus. Nós vemos que Jesus começa ali com as bem-aventuranças, que é um paradoxo aos olhos de muitas pessoas, porque ele fala: bem-aventurados que choram, bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados que têm sede, fome de justiça. É tudo algo que parece negativo, mas ele sempre vem complementando, dizendo que essas pessoas que choram serão consoladas, que esses que têm sede e fome de justiça serão saciados pela justiça de Deus, que estes que são perseguidos receberão seu galardão no céu. Depois Jesus começa a mostrar o testemunho destes novos discípulos, como deveria ser. Ele fala como sal da terra e luz do mundo. E aí Jesus continua, ele entra numa sessão que eu costumo dizer que às vezes as pessoas falam, até os pregadores da hipergraça, que Jesus aboliu a lei, que lei não vale. Pelo contrário, Jesus entra numa sessão
que ao ler esse texto eu penso, Jesus subiu a régua. Porque ele começa dizendo, olha, vocês ouvistes o que foi dito. E um dos exemplos ele diz, vocês ouvistes que eles disseram, não adulterais. Não adultereis, perdão. E aí Jesus fala, mas eu digo que qualquer um que olhar para uma mulher e já desejar no seu coração, já cometeu adultério. E vários outros exemplos Jesus vem trazendo para mostrar que nessa ética do reino, nesse novo reino, a ética do discípulo é diferente do mundo. E aí ele continua e ele diz, que no capítulo 6, a gente inicia ele com as práticas. Jesus mostra a oração, como deveria ser a nossa oração. Jesus mostra o jejum, como deveria ser. E toda a esmola, como deveria ser praticada no secreto. Não como os da época fazia, querendo aparecer, querendo mostrar, olha, estou fazendo. Jesus fala, não, faça isso em secreto. Posteriormente, Jesus passa a orientar tanto ricos como pobres. Jesus vai dizer que aonde está o nosso tesouro, aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, e vai dando estas orientações, mostrando que a nossa confiança deve estar no Senhor. É interessante que quando a gente vê essa passagem do capítulo 6, verso 19, que Jesus fala, dos tesouros, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Jesus não está simplesmente falando de dinheiro. Eu gosto, pesquisando um pouco, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que tesouro aqui não é só dinheiro, mas é onde o nosso coração se devota. Porque para uns pode ser no dinheiro, mas para outros pode ser outras coisas. Aonde o coração deposita a sua confiança, aonde o coração deposita a sua certeza. O reverendo Hernandes diz que o problema não é possuir o dinheiro, mas o dinheiro nos possuir. Então, Jesus não está falando somente de dinheiro nessa sessão. Depois que Jesus passa a fazer essa orientação, ele entra onde nós acabamos de ler. Versículo 24 ao 34, Jesus vai dar uma orientação dizendo que muitos confiam nos tesouros, muitos têm na sua mão um Senhor, e que não deve ser assim. Os discípulos têm um outro Senhor. E aí Jesus inicia com uma sessão falando das preocupações da vida. E é isso que eu gostaria brevemente de falar com os irmãos. Da confiança que vence as preocupações. Eu até conversando com o Heavy Down essa semana, eu ia usar a palavra ansiedade. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes tem uma ansiedade patológica, uma ansiedade que precisa realmente de cuidados médicos. A ansiedade que eu quero tratar aqui é aquela preocupação, é as preocupações do dia a dia, da nossa vida, que muitas vezes nos tiram o foco de Deus. Porque as preocupações, elas têm pelo menos 3 grandes poderes sobre as pessoas. Primeiro, as preocupações podem enganar. Muitas vezes nós sofremos por problemas que nunca vão ocorrer. E Jesus trata isso no texto, nós veremos. Segundo, as preocupações muitas vezes são ineficientes. Ou seja, elas não são eficientes no sentido que nós temos um poder, um controle. Jesus fala no verso 27, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado era aproximadamente 45 centímetros. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar 45 centímetros à sua vida? Ou 1 hora, algumas traduções dizem 1 hora à sua vida. Então elas são ineficientes. E terceiro, as preocupações são
incrédulas. Muitas vezes, irmãos, elas têm o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocar nas circunstâncias. Porém, meus irmãos, o que eu quero falar aqui nessa noite e ensinar não é uma confiança irresponsável. Não é aquela confiança que nós cruzamos o braço, então tá bom, Daniel, vou cruzar meus braços e estou na mão de Deus. Não é essa confiança, porque o próprio Senhor Jesus, Ele diz que as aves não semeiam, as aves não colhem, elas não ajuntam nos celeiros, porém, elas voam, elas saem do lugar, e nesse trajeto, elas encontram o alimento. Ou seja, meus irmãos, é no nosso dia a dia, é nos nossos afazeres, é na nossa vida diária, nós estamos fazendo as coisas, mas com os olhos em Deus, sabendo que Deus cuida dos seus discípulos. O que Jesus quer ensinar aqui é que existem aquele tipo de pessoa que confia demasiadamente nos tesouros da sua vida, e por outro lado, existem aqueles que estão preocupados demais e não confiam em Deus. E aí Jesus inicia esta sessão mostrando para nós as razões por que nós devemos confiar em Deus. A fé, meus irmãos, é o antídoto para as preocupações. Cristo quer nos ensinar a ter uma confiança leal em Deus. Por que nós devemos confiar em Deus? Em primeiro lugar, Jesus vai nos ensinar que nós devemos confiar em Deus porque Deus é o nosso Senhor. Versículo 24 e 25, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aí agora Jesus vem com uma conjunção conclusiva. Por isso, portanto, vos digo, para os discípulos, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais importante que as vestes? Jesus está mostrando aqui, em primeiro lugar, que nós devemos confiar em Deus, porque Deus é o nosso Senhor. Deus é o Senhor dos discípulos. Essa palavra é para os discípulos, mas repare que no verso 24, Jesus elenca dois senhores aí: Mamon e Deus, e a riqueza, porque muitas vezes as pessoas colocam nos tesouros, nas riquezas, a sua confiança. E abrindo parênteses, irmãos, não só dinheiro, lembra que eu falei no início, é aquilo onde o meu coração se devota. Pastor Dalmo falou hoje de manhã sobre idolatria, e muitas vezes nós achamos que idolatria é nós pegarmos uma imagem e nos devotar a ela, mas nesse século, nessa pós-modernidade, tem muitas outras coisas que tiram o nosso foco de Deus, se tornando muitas vezes o Senhor das nossas vidas, seja o nosso trabalho, seja a nossa esposa, seja os nossos filhos, seja a nossa carreira, muitas vezes tomam o lugar do Senhor no nosso coração. Jesus está ensinando os seus discípulos que nós devemos confiar em Deus, porque em primeiro lugar, Deus é o nosso Senhor. E quando Jesus fala nesse sentido de Senhor, Jesus está mostrando uma autoridade, um governo de Deus sobre as nossas vidas. Senhor aqui é sentido de governar. O que tem governado as nossas vidas? O que tem tomado autoridade nas nossas vidas? Eu disse aqui na quinta,
Repito, muitos irmãos querem um Salvador, muitos querem um libertador, muitos querem um curandeiro, muitos querem um psicólogo, muitos querem um líder que orienta os seus negócios, muitos querem um abençoador, mas não querem um Senhor. Porque quando nós falamos de senhorio, nós estamos falando de autoridade, de governo. Senhor Jesus, governe, Deus, governe a minha vida. Muitos querem um Jesus para atender às suas expectativas e atender às suas agendas, mas não querem um Senhor para governar a sua vida. Jesus está dizendo, olha, tem alguns e vocês não podem servir dois senhores, ou é um ou é outro. Por isso, se vocês servem a Deus, aí é a base da confiança, num Deus que é o nosso Senhor, que tem autoridade, que tem o governo sobre as nossas vidas, Jesus vai dizer, não andeis preocupados, quanto ao que haveis de comer, de vestir, coisas básicas. E aí Jesus faz uma analogia e traz duas metáforas lindas aqui. Ele começa pelo menor, elencando o maior. Ele diz, não é, o maior depois para o menor. Ele diz, não é a vida mais importante do que a comida? Ou seja, vocês estão tirando o foco do mais importante, a vida, e colocando, classificando como mais importante a comida. Não é mais importante o corpo do que as vestes? Jesus elenca o grau de importância que os discípulos devem ter. Ele vai dizer que estas pessoas que têm como Senhor o seu braço, a sua confiança, eles depositam essa confiança nestas coisas do mundo, passageiras, coisas que não têm um grau de importância maior. E nós, irmãos, como discípulos de Deus, se Deus é o nosso Senhor, nós temos que ter clareza no nosso coração de que, primeiro, Deus é o dono do mundo. O Salmos 24 vai dizer, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Nós devemos ter clareza também, irmãos, e certeza, convicção que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Daniel, no capítulo 2, ele vai dizer que Deus é quem muda tempos e épocas e remove e estabelece reis. Deus tem o controle. Jesus está mostrando aos seus discípulos que se de fato Deus é o Senhor do nosso coração, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do que nós carecemos. Nós devemos ter também no nosso coração, irmãos, a certeza de que Deus é o nosso provedor. Abraão chama Deus de Jeová Jiré, o Deus que provê. Nós também devemos lembrar no nosso coração que é Deus que provê. Eu disse aqui na quinta-feira, que eu conversando com as meninas, a Bruna, a Simone aqui durante a semana, eu falei para elas, né? Deus é um Deus de milagres. E aí nós começamos a conversar, porque muitas vezes nós imaginamos e pensamos em milagres extraordinários, e Deus faz, tá, irmãos? Deus faz. Mas nós muitas vezes não conseguimos olhar os pequenos milagres que Deus faz no nosso dia a dia. O alimento, o fato de nós estarmos respirando. Pense comigo agora, quantas pessoas neste exato momento estão num leito de hospital, dependendo de algo que o dinheiro não pode comprar, e nós temos a oportunidade de estar aqui louvando ao Senhor. Quantos, como foi dito aqui, missionários estão agora no campo, sendo perseguidos, e nós temos a oportunidade. Isso é um milagre de Deus, irmãos. Isso é Deus movendo, é Deus fazendo, é Deus cuidando, é Deus, irmãos, que tem o controle das nossas vidas. Jesus está ensinando aos seus discípulos e mostrando para ele que se Deus é o nosso Senhor, Ele está cuidando de tudo. Ele mostra os exemplos, a metáfora, né, usando as aves.
Olha as aves. As aves elas não saem para plantar, elas não saem para colher, elas não guardam em celeiro, mas elas comem todos os dias. Todos os dias ela tem o alimento porque Deus proveu o alimento. Olha os lírios do campo, observai os lírios do campo. Que às vezes nós passamos e não observamos a natureza, e a Bíblia fala que a natureza revela a glória de Deus. E aí Jesus vai mostrar, não sois vós mais importante? Irmãos, nós cremos que Deus pode nos resgatar. Você crê que Deus pode te salvar do pecado? Você crê que Deus quebra os grilhões de Satanás? Você crê que Deus vai levar você para o céu? Você crê que Deus está preparando um lugar para manter você por toda a eternidade? Não crê? Amém? Será que você não pode crer que Deus está cuidando da sua vida? Será que você não pode confiar que Ele sabe de te ajudar em todas as adversidades da sua vida? Deus cuida de nós. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: quem é o Senhor da nossa vida? Quem é o Senhor a qual nós estamos depositando a nossa confiança? Jó, depois de passar tudo que ele passou, e nós conhecemos bem a história, depois de todo aquele percalço na sua vida, ele olha e exclama bem forte: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você tem visto o cuidado de Deus na sua vida? O cuidado do Senhor? Eu me lembrei aqui bem rapidamente, essa semana, é um testemunho, mas quase essa semana um caminhão me pega. E aí eu até contei para o pastor, contei aqui para as meninas, eu cruzei uma preferencial, olha só. Mas não é, irmãos, assim, claro, tem uma culpa minha, né, Roberto? Mas todas as ruas não era preferencial, uma no meio era preferencial. E eu, cantando, vindo no carro, cruzei. Quando eu cruzei, irmãos, eu vi o caminhão vindo, ali na Fernão Dias. Eu desci da Brasil. Quando eu cruzei, eu vi o caminhão na minha frente aqui. Eu falei, não tem mais nada. Eu pisei no freio, só que aí eu me desesperei e pisei no freio e no acelerador de uma vez. E aí, quando eu freiei, o carro acelerou e ficou Só que na hora eu lembrei de puxar o freio de mão. E eu não estava rápido, mas quando eu puxei o freio de mão, o carro deu um cavalinho e o caminhão passou bem do meu lado e os camaradas ainda dando risada. Ô, abração! Mas, irmãos, eu parei na hora e agradeci a Deus. É o cuidado de Deus no nosso dia a dia. Essas coisas que às vezes nós falamos, olha, nossa, quase, e vai embora e não agradece a Deus. É Deus mostrando que às vezes a gente está, principalmente nesse mundo, irmãos, frenético, nesse mundo pós-moderno, onde você é medido pela sua performance. O tanto que você produz, o tanto que você faz, o tanto que você entrega. Você é medido pela sua performance. Muitas vezes nós estamos nesse emaranhado e esquecemos de ver os pequenos milagres que Deus faz. Os pequenos livramentos. Deus mostrando para nós que Ele tem cuidado de nós. Assim como Ele é o Deus da providência, o Deus provedor que segura o mundo em suas mãos, Ele cuida dos seus também. Quem tem sido o Senhor da sua vida? No que ou em quem você tem depositado a sua confiança? Deus é o Senhor da sua vida? Você tem deixado Deus conduzir e governar os teus caminhos? Segundo lugar, irmãos, Jesus vai nos ensinar o porquê nós devemos confiar em Deus. Ele vai dizer, nos versículos 26 e 32, que nós devemos confiar em Deus, porque Deus é o nosso Pai. Olha o que ele fala aí no versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste a sustenta. Versículo 32 ele diz, porque os gentios
é o que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Devemos confiar em Deus, porque além de Deus ser o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Pai. E aqui, irmãos, é profundo quando nós entendemos o porquê Jesus insere Deus como Pai. Ele quer aprofundar o relacionamento dos seus discípulos como filhos. Deus não é só o Senhor das nossas vidas, mas Ele é o Pai que cuida de nós. O capítulo 6, todo o capítulo 6, vocês vão ver 11 vezes Jesus falando Pai. 11 vezes Jesus traz a figura do Pai. Ele começa, o Pai nosso que estás no céu, confiai no vosso Pai. 11 vezes Jesus traz. Por quê? Porque Jesus sabe a confiança de um filho para com o Pai. Já colocou o seu filho? Eu ainda não, mas vou colocar a minha Helena, que vai vir daqui uns 3 meses. Jéssica, nós entramos aí no 6º mês. Mas você já colocou a criança em cima de um balcão e falou, pula filho, pula? Alguns pais, tem umas mães que não gostam. O filho fica perguntando se vai ou não. O filho ele hesita se vai ou não. Ele só pula porque ele sabe que o pai vai segurá-lo. O filho, ele não hesita, ele não questiona, ele não duvida da confiança no pai. Ele simplesmente se lança nos braços do pai. Essa é a figura que Deus quer trazer para os discípulos. Que Deus é o nosso Pai e a nossa confiança deve estar firmada, fundamentada, estabelecida nessa paternidade de Deus. Mateus 7, Jesus diz, que os pais, homens, os homens sendo maus sabem dar boas dádivas aos filhos. Imagina Deus, misericordioso e amoroso, dará aos seus filhos. O importante, irmãos, é destacar aqui que Jesus usa 2 vezes a palavra vosso Pai. Ou seja, irmãos, a mensagem aqui é para os discípulos, não é para todos. E aqui nós temos que abrir um parênteses. Deus não é Pai de todos. Deus é Pai dos discípulos. E essa é a mensagem ofensiva do Evangelho. Nós temos um universalismo. Deus é Pai de todos. Não. A Bíblia diz, João capítulo 1, verso 12. A todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. 1 João 3, o apóstolo vai dizer, vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois veremos Ele como realmente é. Deus é Pai daqueles que reconhecem e recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus está mostrando isso. Vosso Pai. O vosso Pai. Você tem reconhecido e confiado em Deus como Pai? Você tem reconhecido Jesus como Senhor? Essa é a mensagem do Evangelho. Nós só somos aceitos como filho quando nós aceitamos o Filho, quando nós reconhecemos o Filho, quando nós nos debruçamos naquilo que o Filho fez por nós. Você tem lançado nos braços dele, se lançado nos braços de Deus sem medo, confiando que Ele vai te segurar? Você tem priorizado esse relacionamento de pai e filho? Pastor Dalmo tem uma mensagem que ele pregou aqui, e uma das frases que gravou na minha cabeça, e essa semana, relendo um pouco,
nós temos visto um evangelho de consumidores ao invés de adoradores. Eu quero ir porque Deus tem algo a me dar. Essa é a teologia que tem surgido, né? O pastor até falou hoje cedo, a gente conversa bastante sobre isso, sobre essa teologia da prosperidade afetiva, mais conhecida como teologia do coach. Para você se sentir bem, para você aquilo que Deus vai dar ao seu coração. E muitas vezes nós perdemos esse relacionamento de pai e filho. De um Deus que nos ama como filho. De um Deus que cuida de nós como um filho. Jesus está mostrando aqui, ele diz, olha, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. Porque todas estas coisas, as coisas que vocês precisam, o Pai de vocês sabe. E Ele vai dar, conforme a vontade dEle. É isso que nós precisamos, irmãos. Ter esse relacionamento com Deus. Por que nós devemos confiar em Deus? Em primeiro lugar, porque Deus é o nosso Senhor. É o Senhor, é o governo das nossas vidas. É aquele que nós falamos, Senhor, o Senhor tem o controle da minha vida. Não só, Senhor, não, nessa área aqui, deixa que eu domino. Fica só com as outras. Não, irmãos. É toda a nossa vida deve ter o governo de Jesus, o governo de Deus. Segundo lugar, nós devemos confiar em Deus, porque Ele é o nosso Pai. Porque Ele é o Pai que sabe o que o filho precisa. Porque Ele é o Pai que está cuidando. Porque Ele é o Pai que está do lado. Porque Ele é o Pai que sabe as nossas frustrações, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Deus é o nosso Pai. Você tem confiado em Deus como seu Pai? Para terminar, irmãos, vou ficar nesses 2 pontos. Eu queria te perguntar, o que você precisa hoje? Imagina aí comigo. O que você precisa e o que Deus poderia te dar hoje? Imaginou? Agora deixa eu te dizer, Ele já te deu. Deus deu algo muito maior e melhor para você. Deus deu o seu único filho para sofrer, morrer por você. Será que Ele não está cuidando de nós em todas as outras coisas? Deus já nos resgatou do mundo das trevas para o mundo da luz. Deus já nos fez, através de Cristo, do sacrifício do seu Filho, termos acesso e chamá-lo de Abba, de Pai. Será que Ele não está cuidando da sua vida? Deus não tem o melhor para você, meu irmão. Essa é uma notícia. Deus, o melhor de Deus para você já veio. Jesus Cristo. Esse é o Senhor das nossas vidas. Quem tem Jesus tem tudo nessa vida. Ainda, meus irmãos, que as coisas corriqueiras dessa vida, dessa nossa vida nos falte. Ainda que nesse corpo carnal nós sejamos acometidos por doença, nos falte dinheiro, ainda que sejamos insultados por amor a Deus, nada se compara com a vida de Cristo em nós. Nada, absolutamente nada. Paulo em Filipenses 3 ele diz, eu pensava que estas coisas eram valiosas, mas as considero insignificantes por causa de Cristo. Todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Que nós possamos, irmãos. Eu não quero que você saia daqui com uma confiança supérflua, né? Eu digo, uma confiança dizendo assim, então tá, Daniel, eu vou cruzar os meus braços. Não, não quero. A gente tem que fazer os nossos planejamentos, sim, mas acima de tudo, os nossos olhos têm que estar em Deus.
confiando em Deus, essa confiança que vence as preocupações. Vão vir preocupações, sim. Vão vir dificuldades, vão sim. Vão vir lutas, vão, irmãos. Vai ter momentos bons, sim. Vai ter momentos alegres, sim. Vai ter momentos que nós vamos chorar, sim. Mas em todas estas coisas nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Porque nada destas coisas que nós podemos ou possamos passar aqui nessa terra se compara com aquilo que Deus já preparou para nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar, que você possa devotar o seu coração no Senhor. Pode ficar assentado mesmo, curva a sua cabeça, vamos orar. Se você tem algo que tem muitas vezes tirado o seu foco de Deus, alguma preocupação ou algumas preocupações com o amanhã, com o dia, o que eu vou fazer? Olhe para Deus nessa noite, olhe para o Senhor, olhe para Deus que é o Senhor da sua vida, olhe para Deus que é o teu Pai e sabe do que você precisa. Deus, nós oramos nessa noite, crendo assim como a tua palavra nos ensina, que o Senhor é o Deus, é o nosso Senhor, é aquele que tem o governo da nossa vida. O Senhor tem o controle nas tuas mãos. O Senhor tem regido este mundo, tem, através da sua providência, cuidado de todas as coisas. E assim nós cremos que o Senhor tem cuidado dos teus filhos, porque nós vemos na tua palavra que o Senhor também é o nosso Pai. É o Pai que conhece a necessidade dos filhos. É o Pai que conhece o coração dos filhos. É o Pai que sabe de todas as coisas. Ó Deus, nos ajuda neste mundo pecaminoso, nesse mundo que luta contra o Senhor. Nos ajuda a olharmos fixamente para Ti, a confiarmos no Senhor, a colocarmos a nossa vida em Tuas mãos, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a cada irmão, irmã, jovem nesta noite, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Se tem algo, Senhor, que tem tirado a sua paz, que tem tirado o seu sono, que tem feito com que ele se preocupe demasiadamente, Senhor, ajude hoje, ajude a nos colocarmos diante do Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.